Eu já ouvi muitas vezes e também já disse algumas vezes algo do género: não importa o que estás a passar, porque para Deus nada é impossível. Mas hoje eu quero dizer-te algo diferente. Eu quero dizer que sim, importa o que tu estás a passar, porque tu tens sentimentos, porque tu estás a viver isso, porque o que tu estás a passar pode envolver dor, tristeza, angústia, pode envolver dívidas, pode envolver fraquezas, medos, pode até envolver traumas ou falsas acusações. Mas, acima de tudo, eu quero dizer que sim, importa o que tu estás a passar, porque Deus se importa contigo e tu importas. O título da minha mensagem hoje é: Tu importas, Deus importa-se. O versículo 32 de Romanos 8 diz algo relacionado com este tema. Diz isso mesmo. Diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Ao refletir na entrega de Jesus, o Filho de Deus, por ti e por mim, em como tudo aconteceu, em como Deus fez tudo, desde a sua concepção sobrenatural, a cada ação de Jesus, a cada milagre, à sua morte e ressurreição, eu quero partilhar contigo algumas verdades bíblicas intemporais e transformadoras sobre Deus, sobre o seu amor, porque Deus importou-se, porque cada pessoa importa e Deus continua a importar-se. O meu primeiro ponto é: com Deus nada é impossível. Ainda que a maioria das traduções portuguesas, e li também algumas em espanhol, de Lucas 1:37, digam: para Deus nada é impossível. Ao consultar versões inglesas, algumas francesas e até no grego, este versículo diz o seguinte: com Deus nada é impossível. E uma única palavra, com, faz toda a diferença. Ela revela o poder ilimitado de Deus quanto o seu desejo de trabalhar em parceria contigo, comigo e a nosso favor. O nosso Pai Celestial, Ele não trabalha independentemente de nós. O seu agir é a pensar em nós e deseja incluir-nos. Ele procura pessoas que creiam na sua palavra, a proclamem, orem e vivam de acordo com ela. Em essência, que respondam com fé. O seu poder entra em ação quando ativamos a nossa fé. É por isso que frequentemente vemos milagres quando pessoas que creem em Jesus se reúnem e oram por cura, por salvação, por libertação, em nome de Jesus. Não é porque temos poder em nós mesmos, mas porque o poder de Deus flui através de nós quando respondemos com fé. É suposto sermos cooperadores de Deus, como diz em 1 Coríntios 3:9, e não espectadores. Somos participantes, ou é isso que Deus deseja, é que sejamos participantes do seu agir, das suas promessas, dos seus milagres e daqueles milagres que realmente queremos ver. A nossa parte é confiar, é crer e declarar as verdades que encontramos na sua palavra. E o nosso Pai, que é bondoso, que é bom, que é misericordioso, Ele fornecerá o seu poder e realizará o que só Ele pode fazer. Nós encontramos muitos exemplos, mas hoje eu quero-te encontrar o exemplo, ou quero partilhar contigo acerca do exemplo da história de Abraão e Sara. Em Hebreus 11:11 diz o seguinte: pela fé,
a mesma Sara recebeu o poder de conceber. Isso não se refere à força para levar adiante uma gravidez, refere-se ao poder de conceber. O útero de Sara, além de envelhecido, ele era estéril e estava já sem a sua função natural. Mas pela fé, ela recebeu a capacidade de conceber um filho. Deus não apenas permitiu uma gravidez, Ele renovou o útero de Sara e o tornou fértil. Este foi um milagre criativo de Deus e aconteceu porque Sara creu na promessa de Deus acima da sua realidade natural. Então eu quero incentivar-te a confiares em Deus ou a continuares a confiar em Deus e a lembrar-te, se tiveres fé e declarares as promessas de Deus sobre a tua vida, até o impossível se pode tornar possível com Ele. Em segundo lugar, fala o que Deus vê, não o que tu vês. Romanos 4,17 diz o seguinte: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos nossos olhos. Em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Neste versículo podemos encontrar várias verdades, mas eu quero destacar duas poderosas em como Deus opera. Ele vivifica os mortos e Ele chama as coisas que não existem como se existissem. Deus fez essa promessa a Abraão quando ele e Sara eram avançados de idade. E como eu já disse, Sara era estéril. No entanto, Deus disse, eu o constituí pai de muitas nações. Não é isto tremendo, não é isto poderoso? Deus não estava a falar do que poderia ser. Ele estava a declarar o que já havia estabelecido no reino espiritual, embora ainda nada tivesse mudado no mundo natural. Então Deus fez algo de significativo. Ele mudou os seus nomes. Abrão tornou-se Abraão, que significa pai de muitas nações. E Sarai tornou-se Sara, que significa princesa. Daquele momento em diante, a partir daquele momento, cada vez que diziam o nome um do outro, eles estavam a declarar a promessa de Deus. E porquê que Deus fez isso? Porque Ele estava a ensinar-lhes a falar não o que viam, mas o que o próprio Deus via. A fé fala antes da manifestação, antes da realidade ser visível. E este é o cerne, é o centro da fé. O nosso Pai simplesmente quer que confiemos nele e fluamos com ele e falemos a sua palavra. O caminho do homem normalmente é falar o que vê, mas o caminho de Deus, e é esse que eu desejo que tu possas trilhar, é falar o que o próprio Deus vê, o que Ele vê. A Bíblia diz-nos em Gênesis 1 que no princípio Deus viu as trevas, mas não falou sobre elas. Em vez disso, Ele chamou a luz à existência e a luz surgiu. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. E Ele não mudou na sua forma de agir, na sua forma de ver as coisas. Amado, amada, tu foste feito à imagem de Deus. Isso significa que as tuas palavras têm poder. Tu podes falar luz em lugares escuros, em lugares sombrios. Tu podes falar esperança em situações desesperantes. Tu podes falar força em áreas de fraqueza, áreas fracas. Não com a tua própria força, mas por meio do que o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso prometeu na sua palavra. Se estás a passar por uma situação desafiadora ou
ainda à espera de um milagre, não desistas. Deus não deseja que tu acampes nesse vale sombrio. O Senhor está a caminhar contigo por esse vale. Mesmo quando o inimigo sussurra, o que é que tu vais fazer a respeito disso? Não te deixes levar pelo medo e pela ansiedade que envenenarão a tua vida. Deixa-os ir e lança as tuas preocupações sobre o Senhor, pois Ele importa-se profundamente contigo. 1 Pedro 5,7 diz isso mesmo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que Deus tem cuidado de nós se não se importasse connosco e se nós não fôssemos importantes para Ele? E em último lugar, o meu terceiro ponto é o fundamento da nossa fé é a cruz. O fundamento do amor de Deus, da sua graça, o fundamento da nossa fé, da vida eterna, da nossa esperança é a obra consumada de Jesus na cruz. Na cruz, Ele suportou o peso do julgamento de Deus sobre o pecado. Ele não carregou apenas os nossos pecados. Ele carregou tudo o que o pecado trouxe consigo. A morte, a doença, a pobreza, os conflitos, a carência. E por causa do que Ele realizou por nós na cruz, somos perdoados. Somos libertos do poder do pecado e recebemos o dom gratuito da justiça. Recebemos a vida eterna. Embora ainda possamos cometer pecado, ou seja, errar, Deus não nos imputa esses pecados. E sabes porquê? Porque Cristo pagou o preço. E hoje, o nosso Abba, o nosso Pai querido, vê-nos nele, vê-nos em Jesus. A nossa justiça não se baseia no que fizemos ou deixamos de fazer, mas na obra consumada do nosso Senhor, do nosso Salvador. Lembra-te que isso não é e nunca será uma licença para pecar. Lembra-te que um grande preço foi pago pelos nossos pecados. A santidade de Deus exigia um julgamento. A santidade de Deus e esse julgamento pelos nossos pecados já recaiu sobre o nosso Senhor Jesus. Agora, a santidade de Deus não é contra nós, está do nosso lado. E é pela fé, mediante a graça, que somos feitos justos. Hoje, somos totalmente aceitos. Podemos aproximar-nos do nosso Pai Celestial, não com medo, não com vergonha, mas com ousadia. E esta é uma bênção tão grande, podemos estar próximos, podemos estar juntos, podemos usufruir da presença do nosso Pai Abba. Hoje, somos totalmente aceitos. Podemos aproximar-nos do nosso Pai Celestial, não com medo, não com vergonha, mas com ousadia. E esta é uma bênção tão grande, podermos estar junto do Pai, usufruirmos da presença de Deus. Como dizia um profeta, olha, Senhor, onde quer que eu vá, se eu não for com a tua presença, não me leves, que eu não vá. Mas há mais. O nosso Senhor Jesus, antes de tudo, Ele deu-nos a salvação por meio da sua obra consumada na cruz. No entanto, o seu sacrifício não cobriu apenas os nossos pecados. Foi um pagamento extraordinário que também abriu caminho para recebermos as abundantes bênçãos do nosso Pai Celestial e que são resultado de Deus se importar connosco. Muitos cristãos, muitas pessoas que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador não estão a caminhar na plenitude dessas bênçãos porque não sabem que elas já lhes pertencem. É como alguém que desconhece ter uma enorme herança, uma vasta herança e que não usufrui dela, não porque ela não lhe tenha sido dada, mas porque não sabem que essa herança lhes pertence, não sabem, nem ouviram falar dela. E é por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus,
o que ela diz sobre a nossa herança em Cristo, sobre a nossa identidade nele, quem nós somos, aquilo que Deus é para nós, aquilo que nós temos em Deus. Na verdade, Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se não sabes o que é teu, tu não podes desfrutar disso, mesmo que legalmente já te pertence. Portanto, vamos nos esforçar por conhecer a palavra de Deus, por estudá-la e por tomar posse daquilo que o Senhor já comprou para nós na cruz. Amém? Deixa-me desafiar-te hoje. Se tu ainda não recebeste Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje possas fazer uma oração. Que tu possas tornar-te um filho de Deus, porque é pela fé, mediante a graça, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós recebemos a bênção da salvação, que nós recebemos a nossa herança com Cristo e a certeza da vida eterna. Deixa-me dizer-te que Jesus pagou o preço pelo teu pecado. E quando tu aceitas o amor de Deus, quando tu decides colocar a tua fé em Jesus, Ele faz algo sobrenatural. O seu Espírito Santo vem e habita em ti. Se hoje queres tomar essa decisão, faz uma oração agora neste momento comigo. Diz assim: querido Pai, hoje eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu aceito o preço que Ele pagou pelos meus pecados. E a partir de hoje, eu me torno um filho de Deus. Justo, aceite, amado. E eu me comprometo a ler a sua palavra, a estudá-la e a saber quem sou e o que tenho em Deus. Amém. Se tu fizeste esta oração, quero-te dar os parabéns. Ou se tu renovaste o teu compromisso com Deus, a tua entrega a Deus, quero-te dar os parabéns e quero-te incentivar a que entres em contacto connosco, com a Igreja Algo Novo. Tu podes usar o nosso e-mail, algonovoasurgir@gmail.com ou então contactar-nos através das nossas redes sociais. O Instagram, Algo Novo a Surgir, ou o Facebook, Algo Novo. Para nós será um prazer receber o teu contacto, a tua mensagem, dizer um comentário teu em como esta mensagem te abençoou. E também te incentivamos a partilhá-la com os teus amigos, com os teus familiares, com os teus colegas de escola ou de trabalho. Acima de tudo, desejamos que a palavra de Deus possa chegar a mais e mais vidas. Desejamos abençoar-te, porque nós já fomos abençoados. Desde aqui recebe um grande abraço, recebe os votos também de te poder conhecer pessoalmente se tu estiveres na região de Aveiro. Sabe mais acerca das nossas reuniões, dos nossos eventos, vem conhecer-nos, vem fazer parte, vem fazer esta caminhada com Deus junto connosco. Recebe o nosso amor, nós te amamos e até uma próxima oportunidade.